Carlos Vinícius está na mira do Corinthians. Temos hoje uma notícia a respeito do jogador Carlos Vinícius, que está praticamente fechando com o Corinthians já. Fica até o final que nós vamos falar um pouquinho sobre Carlos Vinícius, jogador que está sendo especulado pelo poderoso Timão. Bora para a vinheta, na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogador que está sendo alvo do Corinthians. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo no nosso canal, notícias, curiosidades do nosso poderoso Timão. Neste canal aqui, Carlos Vinícius, atacante, está na mira do Corinthians. Vamos analisar então o que o Samir Carvalho aí do seu canal Café do Setorista disse sobre essa notícia. Ele tem bastidores sobre isso e trouxe em primeira mão. Carlos Vinícius reduz valor, mas pede 1,2 milhão ao Corinthians. Ele reduziu o valor, né, do que era antes, e agora ele está pedindo 1,2 milhão de reais para o time corintiano. Vamos lá. O atacante Carlos Vinícius do Fulham foi oferecido ao Corinthians e já aceitou uma redução em relação à primeira pedida salarial, chegando ao valor aí de 1,2 milhão de reais, informou o Samir Carvalho na live do Corinthians. Então, o atacante foi oferecido ao Corinthians, está sendo oferecido ao Corinthians, né, e já aceitou uma redução em relação à primeira pedida salarial, né? E aí, então, uma notícia importante, né, para o torcedor corintiano. O UOL, né, apurou que o perfil do atacante foi aprovado pelo clube alvinegro e as partes negociam um acordo. Hoje o Corinthians encerrou as negociações por outro atacante, Biel do Sport. Então esquece o Biel, né? Segundo aqui a informação da UOL, informação do Samir Carvalho, que tem credibilidade aí no jornalismo a respeito das notícias do Corinthians, que o Biel já era, muita crítica, né? A galera caiu em cima, né? Já o Carlos Vinícius, há sim uma abertura. Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, ele foi oferecido por um alto salário e baixou a pedida. Ele quer jogar no Corinthians, mas eu fiquei sabendo, né, o Samir Carvalho disse aqui, que ele baixou para 1,2 milhão, então você imagine o quanto esse cara pediu no início. Então ele já pediu uma bala no início, né? O mercado sabe que o Corinthians pagava 2 milhões para o Coronado, paga 6 para o Memphis, 2,2 milhões para o Yuri, 1 para o Romero, 1 milhão, e 600 mil para Palácios. Nossa, isso aqui é coisa impressionante, né? O mercado sabe, disse Samir Carvalho, né? Ele disse aí a respeito, então, do Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, jogador do Fulham. Bom, quem é Carlos Vinícius, né, cara? Carlos Vinícius, ele é um jogador que nasceu em 95, né? É um jogador que atualmente está sem clube. Carlos Vinícius chegou às categorias de base do Santos em 2012, onde ficou por 2 anos até ser comprado pelo Palmeiras por um valor não divulgado. Jogando pela base alviverde, era a 6ª opção da zaga no time sub-20. Porém, após um convite feito pelo então treinador do time, Marcos, fez desportista virar atacante. Então o cara era zagueiro, né? Ele começou no Santos, na base do Santos, depois foi pro Palmeiras. Então ele começou como um zagueiro, cara, e do nada ele acabou mudando, né? O treinador do time, o Marcos Valadares, que tá aqui, né, nessa informação, fez o jogador, né, aqui fala Desposito, mas virar atacante. Então hoje ele é atacante. Em menos de 2 meses, Carlos se adaptou ao posto de centroavante e rapidamente virou titular. No entanto, sendo disputado em 2015 por não possuir mais idade para atuar nas divisões de base. Então, quer dizer, o time do Palmeiras, aí ele jogou no Palmeiras, jogou na base do Palmeiras, e no início de 2016, Carlos Vinícius assinou pela Caldense, onde jogou apenas uma partida, fez sua estreia em 2017, né? Depois foi a Nápoles, Real Sport Clube, Napoli, né, em 17 de fevereiro de 2018, Carlos Vinícius foi contratado pelo Napoli da Itália, cerca de 4 milhões de euros. Então ele já passou pelo Napoli da Itália, né? Depois foi para o Rio Ave por empréstimo, né? Pouco tempo
ter assinado pelo Napoli, ele foi emprestado ao Rio Ave no dia 24 de agosto de 2018. Pelo Rio Ave fez 14 gols em 20 partidas, sendo um dos artilheiros do clube naquele período. Depois foi emprestado para o Mônaco. Ele foi emprestado para o Mônaco, em boas condições na Liga. Em 30 de janeiro de 2019, Carlos Vinícius juntou-se ao Mônaco, da França, para a disputa da Ligue 1 de 2018 e 2019 em um contrato de empréstimo de 6 meses. Ajudou o clube a evitar o rebaixamento, marcando 2 gols em 16 partidas. Aí já diminuiu o número de gols, apenas 2 gols em 16 partidas. Foi para o Benfica no dia 20 de julho de 2019. Ele assinou um contrato de 5 anos com o campeão português Benfica por uma taxa de transferência de 17 milhões de euros e uma cláusula de liberação de 100 milhões de euros. No clube do Benfica ele teve bons resultados, já que conseguiu ser o artilheiro empatado com Pizzi da Primeira Liga, Melfi, Taremi e Pizzi, né? Marcando 18 gols em 32 jogos. Então, quer dizer, no Benfica aí ele marcou 18 gols, então já marcou bastante gols em 30 jogos, aí uma boa média para um atacante, né? Não como o Yuri Alberto, por exemplo, né, cara? Mas já no Benfica não teve uma média. No Benfica não teve uma média ruim, né, cara? Pelo time português, o brasileiro conseguiu vencer a Supercopa Cândido de Oliveira em 2019, mas não chegou a atuar na competição. O brasileiro viria a deixar o Encarnados após 49 jogos e 24 gols. Quer dizer, metade de jogos aí ele fez gols. Depois foi para o Tottenham, em empréstimo, no dia 2 de outubro. Repare que ele foi muito emprestado, né, cara? Então teve uma rodagem aí na Europa, o Carlos Vinícius. O clube inglês, o Tottenham, anunciou a contratação por empréstimo temporada junto ao Benfica com uma taxa de 3 milhões de dólares. Carlos Vinícius, né, terminou sua passagem de uma temporada marcando 10 gols em 22 partidas, mas apenas uma rede balançada durante o Premier League de 2020 e 2021. Retornou depois, né, ao Benfica, né, cara, à venda, depois de ter uma temporada irregular. Ele foi pro PSV por empréstimo, né, cara, foi pro PSV marcando 7 gols apenas no PSV em 38 partidas, né, cara, e depois veio pro Fulham, após sua passagem pelo Eredivisie. O brasileiro arrumaria suas malas para atuar num clube inglês, dessa vez pelo Fulham. O time pagou 5 milhões de euros aos portugueses para obterem o centroavante em definitivo. O Benfica ainda ficou com 50% do direito econômico do jogador brasileiro, né? Em 2 temporadas, o centroavante fez 8 gols em 48 partidas. Daí, antes do fim de 23 e 24, foi emprestado na época por outra equipe, até conseguiu se firmar na Premier League, né, cara? Depois foi para um time da Galatasaray, né, cara? Foi para lá. E aí essa é o nosso querido Carlos Vinícius, né, cara? Um jogador aí que tem 1,90 m, né? No momento ele tá sem clube, tem 1,90 m, marcou vários gols aí, né? Esse ano tá em branco ainda, mas aliás, esse ano ele marcou 52 gols no Fulham, né? Marcou 8 gols no Fulham com 52 partidas. Então tem muito pouco gols aí nesses últimos anos o Carlos Vinícius. Será uma boa pro Corinthians, cara? Seja sincero. Pagar uma bala para um jogador aí e vir no Corinthians e ter essa média fraca de gols, cara, é muito pouco gol, né? Se for analisar aqui, ó, em 2024 ele marcou 2 gols, né? Pelo Galatasaray. Depois no Fulham, da Inglaterra, de 22 a 25, ele marcou 8 gols. Ou seja, 3 anos no clube, 8 gols. Quer dizer, isso aí, cara, tá parecendo aqueles atacantes pé de rato que o Corinthians contrata, né? Que já contratou muito jogador pé de rato aí que veio pro Corinthians e não rendeu. E tem jogador que rende e outros clubes chegando no Corinthians e não rende, né, cara? Então, talvez aí o Dorival Júnior tenha se agradado com o jogador, conhece bem o jogador, né? Tem tudo isso. De repente pode ser que dê certo no Corinthians. Marcou 10 gols no Tottenham, né? Um time de expressão. O time que ele marcou mais gol foi o Benfica. Ele marcou 24 gols no Benfica. Então, cara, o que dizer desse jogador? Eu conheço pouco ele, eu como pitaco que dou aqui do Corinthians, eu conheço pouco esse jogador. Acho que até você também não conhece muito ele, né, cara? Um jogador que é pouco conhecido, caro, tá pedindo um salário de 1,2 milhão por mês. Será que vale a pena?
Será que vale a pena pagar esse valor por um jogador desse? Caríssimo, com poucos gols, na minha opinião, cara. Poucos gols para jogar no Corinthians. Ele é corintiano, ele curtiu a página do Corinthians, ele se declarou ser corintiano, ele quer jogar no Corinthians, mas quem não quer jogar no Corinthians, cara? Quem não quer jogar no Corinthians? É difícil um cara hoje, jogador de futebol, não querer jogar no Corinthians, cara. Às vezes tem jogador aí de expressão, um jogador de muita fama, muito conhecido, que quer jogar no Corinthians, mas o Corinthians às vezes não tem condição de pagar o salário do cara. Existe muito isso, né? A gente sabe que existe. Mas, cara, esse jogador aí, o Carlos Vinícius, tem pouco gol, cara. Tem poucos gols. Então não sei se vale a pena contratar esse cara por esse salário aí de 1,2. A gente se livra de uma folha salarial de 2 milhões pelo Igor Coronado, né? Que até se emocionou, se despediu. A gente vai postar aqui o nosso vídeo aí sobre essa emoção do Igor Coronado, tudo. Mas não rendeu, né, cara? Chegou aqui e não rendeu. E aí chega um cara que tem aí, em 1 ano aí, 2 anos, tem nem 10 gols tem marcado aí, cara. Então é complicado, né, essa situação, cara, aí. O Corinthians contratar um cara que tem poucos gols, que é atacante, né, mano? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou aí dessa notícia da, quem sabe, negociação do Corinthians com Carlos Vinícius? Eu quero deixar aqui o espaço livre para você fazer o seu comentário, opinar e dizer se vale ou não vale a pena contratar Carlos Vinícius para o time corintiano, né, cara? É um jogador com muito pouco gol, na minha opinião, mas cada um, né, de repente você conhece melhor o jogador, já viu ele jogar mais vezes aí, você pode dar uma opinião melhor do que a minha opinião, logicamente. Coloque aqui no comentário a sua opinião. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo. Obrigado para você que se inscreveu no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente estar debatendo sobre o poderoso Timão. E até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!